3 meses e 1.500 páginas depois, cá estou eu para falar um pouco de como foi a minha experiência de leitura de Guerra e Paz, de Lev Tolstói. Bem-vindos, então, a mais um vídeo por aqui. E esse livro é um monumento, não é simplesmente um marco da literatura, é uma obra de arte sem precedentes. Foi uma leitura que me marcou muito, com certeza estará entre as melhores leituras que eu fiz esse ano, apesar de ainda estarmos no início do ano, mas eu já posso ter essa certeza porque foi uma leitura arrebatadora, marcante, e eu acho que dá para compartilhar um pouco com vocês como foi a minha experiência, dar algumas dicas, alguns direcionamentos, porque eu sei que esse aqui é um livro que costuma assustar bastante também, né? As pessoas têm receio até pelo tamanho, o tamanho desse livro, né? São 1.500 páginas, numa letra um pouco pequenininha também, enfim. Por isso também eu demorei 3 meses lendo, foi um projeto que eu fiz aqui no canal, inclusive, na área de membros, e eu destrinchei alguns capítulos, aprofundei alguns pontos. Então, obviamente que esse vídeo aqui vai ser um brevíssimo resumo, só a quantidade de conteúdo que eu fiz ali na área de membros para essa leitura passou de 2 horas, eu acho que deu umas 2 horas e meia, 3 horas, porque realmente tem muita coisa para se falar sobre essa leitura. E tem muitos assuntos, muitos aspectos de aprofundamento mesmo, filosofia, vida e morte, bem e mal, tem tudo aqui. E eu acho que esse livro aqui concentra os elementos que eu gosto num bom livro de literatura. Eu acho que ele resume, assim, tudo que eu gosto na literatura, por isso que ele foi também uma leitura tão boa para mim. Bom, basicamente, esse aqui é um romance histórico, apesar de Tolstói mesmo dizer aqui no texto que tem nessa edição no final do livro que não é bem um romance histórico, mas fato é que é um enredo ficcional misturado com fatos históricos, fatos reais, especialmente as guerras napoleônicas, e eu fiz questão de fazer um vídeo só falando sobre isso ali na área de membros, porque eu acho que essa parte histórica toma boa parte do livro, é muito importante no contexto dessa obra aqui, e é provavelmente um dos aspectos que mais afasta as pessoas. Então, cenas de guerra, cenas de diplomacia, essas partes que falam mesmo da política da época, provavelmente quem não gosta muito desse assunto vai se cansar e não vai curtir tanto a leitura quanto eu, porque eu adoro entender a história, entender o mundo por meio da literatura. Com certeza é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então aqui a gente tem um romance histórico, um enredo muito bem estruturado, com personagens muito humanos. Eu acho que esse foi um dos aspectos que eu mais consegui, de fato, observar na literatura de Tolstói, aqui por meio dessa obra, porque os personagens não são aquela coisa preto no branco, aquela coisa de que você ou ama ou você odeia. Eles são muito reais, eles passam por dramas muito reais. Eles têm, sim, suas conversas filosóficas, os seus debates ideológicos, mas tudo de uma forma que parece refletir muito daquilo que nós temos dentro de nós. Por isso que é uma grande obra da literatura, afinal, né, uma obra que sobrevive ao tempo, porque apesar de tratar desse período histórico específico, vai falar sobre muitas das coisas que nós temos dentro de nós, essas grandes questões, esses grandes conflitos colocados aqui nas palavras dos personagens do livro. Além de tudo isso, tem esse pano de fundo histórico que eu comentei, tem cenas de guerra aqui e, de fato, Tolstói tenta destrinchar pra gente o que foi a guerra napoleônica na Rússia, o que foi essa campanha de Napoleão na Rússia. Ele vai também trazer essas personalidades históricas sendo bem exploradas e até criando certos mitos. Isso é uma coisa que a gente pode discutir também em relação a essa obra. E eu acho relevante assim, a gente falar desse livro como um livro de ficção, acima de qualquer coisa. Porque até o próprio Tolstói, nos textos posteriores, tal, tenta se defender das críticas, porque ele foi muito criticado por colocar filosofia aqui nessa obra. Muitos historiadores criticaram o livro por distorcer fatos históricos também para corroborar com a filosofia de Tolstói. Mas, acima de tudo, nós precisamos ver esse livro como um livro de ficção, uma história que não vai nos narrar exatamente como as coisas aconteceram, mesmo naquilo que é real, digamos assim. E eu penso assim que mesmo nos livros de não ficção, como foi, por exemplo, o caso da biografia de Napoleão, que eu já li e tem resenha aqui no canal, mesmo nesses livros nós precisamos ver com um olhar crítico, né? De não acreditar em tudo que está ali, porque é óbvio que tem um viés. E da mesma forma, ainda mais na ficção, é óbvio que tem o viés do autor aqui, e isso
importa muito na construção do livro, na construção desse mundo de Tolstói. Mas afinal, né, qual que é a filosofia por trás desse livro? O que é tão debatido aqui por meio de Guerra e Paz? Basicamente, Tolstói vai defender que a história humana, a história do mundo, não é determinada por alguns personagens específicos ou por ações dessas grandes figuras que nós consideramos os grandes heróis ou os grandes vilões da humanidade. Na verdade, o que mais move a história, o que mais move o mundo, são as pequenas ações do dia a dia de cada uma das pessoas. Então, todas essas micro-ações se juntam, né, ficam ali condensadas nessa ação da grande massa, e é isso que move o mundo. Essa é a grande defesa de Tolstói. Só que ele chega no extremo de realmente anular aquilo que os grandes homens faziam. Então, ele coloca, especialmente na figura de Napoleão Bonaparte aqui, alguém que acha que toma as decisões, que toma as atitudes e que dá os rumos da história, mas que na verdade simplesmente está sendo levado por algo maior, por uma força maior. E aí, quando a gente fala em força maior, dá para pensar também nessa ideia de uma divindade, de algo transcendental que faz o mundo se mover, né, enquanto mundo. Só que Tolstói, enquanto escritor, e até nessa sua filosofia, tem uma dificuldade muito grande de se entender com esse seu lado transcendental. Até depois ele vai ter uma crise espiritual muito grande, ele vai se voltar muito mais para a sua religião, para a sua espiritualidade, e isso a gente vai ver em obras, por exemplo, como A Morte de Ivan Ilitch, que representa muito bem isso. Mas aqui nós ainda temos um Tolstói mais cético, e um Tolstói até mais humanista, assim, no sentido de colocar o homem no centro de tudo e de ver essa sociedade como algo que se move independente de si. Então, para defender esse ponto de vista, Tolstói muitas vezes vai, de fato, filosofar aqui no meio da obra. E essa é uma crítica até que o Flaubert, escritor de Madame Bovary, coloca quando lê esse livro aqui, numa tradução para o francês que o Turgenev vai fornecer a ele. Nossa, mas como ele filosofa nessa obra. E, de fato, a gente tem muita inserção de pensamento aqui do narrador, e a gente pode pensar nessa figura do narrador como uma intervenção direta das ideias do próprio Tolstói, e ele vai fazer também aqui no final do livro um epílogo, na segunda parte do epílogo, que é só a defesa dessa filosofia da história que ele já colocou na sua obra. Esse segundo epílogo é muito cansativo, extremamente repetitivo, é bem chato de ler mesmo. Para mim foi o único ponto negativo do livro inteiro, porque todas as outras inserções, todas as digressões de Tolstói no meio do livro não me incomodaram, e eu acho que nada mais justo, considerando que eu sou uma pessoa que ama Victor Hugo, e especialmente Os Miseráveis, que é uma obra cheíssima de digressões nesse sentido também. Então, quando ele fazia essa filosofia no meio do livro, não me incomodava, até porque não era uma quebra tão grande assim do enredo, e muitas vezes ele colocava essas discussões também nas palavras dos personagens mesmo, nos diálogos. Então, só foi me incomodar de fato no epílogo. Só que o que o Tolstói faz aqui de construção de personagens e construção de enredo, para mim, beira assim a perfeição da literatura, porque ele tem uma forma muito boa, primeiro, né, que ele tem essa técnica de construir esses personagens humanos reais, como eu já comentei. Ele descreve muito bem, ele tem uma descrição lindíssima, limpa, não falta e não tem coisas demais aqui, pelo menos nesse livro, na minha opinião. Não foi exatamente o que eu senti com Anna Karenina, então eu achei esse livro superior mesmo em técnica de escrita do que Anna Karenina. E ele faz, então, essas tramas e esses personagens se encontrando e desencontrando, e essa aristocracia também, né? É quase como se nós tivéssemos dois campos de batalha aqui. Nós temos o campo de batalha da guerra, de fato, né, dos soldados, e nós temos o campo da aristocracia, que move ali as suas peças para fazer casamentos, que muda de opinião de acordo com os intelectuais que estão em voga, ou de acordo com aquilo que o czar faz. Então, o czar Alexandre aqui também é um personagem do livro, ele aparece bastante aqui, e até como essa figura um pouco ambígua, porque no início ele era mais voltado para ideias liberais, tanto é que ele faz uma aliança mesmo com Napoleão Bonaparte, depois ele fica cada vez mais religioso, isso aparece lá no primeiro epílogo, e toda a construção que o Tolstói faz aqui tem como objetivo, especialmente, né, mostrar
o que a Rússia se tornou ali para 1820, 1825. Esse livro vai se passar antes, mas lá no primeiro epílogo, nessa primeira parte do epílogo, a gente salta 7 anos e vê como que estava toda a situação ali daqueles personagens principais em 1820. E a primeira ideia com Guerra e Paz, né, a primeira ideia que Tolstói tinha, era fazer um livro sobre esse período da Revolução Dezembrista, que é 1825. E ele muda de ideia quando começa a estudar e descobre que a história por trás ali de 1825 vem bem de antes, vem de todas as influências ali do século XVIII e tal, né, final ali do século XVIII. Então, tudo isso é colocado aqui como um fio lógico para explicar o que a Rússia tinha se tornado. Para mim, isso funcionou muitíssimo bem, até porque eu já tenho um pouco mais de estudo em relação à história da Rússia, a esse período histórico também, então para mim se fechou perfeitamente essa lógica do Tolstói. Mas acima disso, e eu acho que é importante de dizer, porque não é todo mundo, como eu falei, né, que se interessa por essa parte histórica, acima disso nós temos aqui um enredo incrível com personagens muito bem desenvolvidos. Basicamente nós temos núcleos de grandes famílias aqui. Então a gente começa a história num grande baile em São Petersburgo, em que começam a aparecer ali algumas figuras que vão ser relevantes. Aparece, por exemplo, o príncipe Vassili, e príncipe não é uma denominação da família real na Rússia, é meio que um cargo público mesmo, né, pra gente entender melhor, mas enfim. Aparece o príncipe Vassili ali, que tem 2 filhos, Anatoly e Helene, que são muito bonitos, que são meio boêmios, assim, e eles aparecem no livro como 2 figuras destrutivas, quase, mas ao mesmo tempo figuras humanas que também terão ali seus desfechos bem elaborados por Tolstói, com base ali no que Tolstói defendia. Depois aparece o Pierre, que é um dos grandes personagens dessa obra, e é até curioso que ele se chame Pierre, né, um nome francês. Ele é filho de um conde, só que é um filho que não tinha sido legítimo, né, no caso, ele não tinha sido reconhecido ainda. Esse conde está à beira da morte e pretende que Pierre seja o seu sucessor. Então tem uma questão sucessória ali na discussão também. Pierre passou boa parte do tempo no exterior, então ele entra nessa sociedade petersburguense cheio de ideais, especialmente com elogios a Napoleão Bonaparte, por exemplo. As pessoas acham estranho aquele jovem cheio de ideias chegando nesse salão tão aristocrático, tão fechado para ideias novas, né? Além disso, nós temos a família Rostov, que também passa ali entre São Petersburgo e Moscou. É uma família bem rica naquele momento, só que vai perdendo também um pouco de dinheiro por conta de como as finanças são administradas. E a família Rostov tem Natasha como uma das meninas, que é uma das personagens centrais aqui também. Tem uma cena dela dançando uma dança russa popular que é muito famosa. Inclusive, é com essa cena que o livro Uma História Cultural da Rússia começa, do Orlando Fages, também tem resenha aqui no canal. Tem 2 meninos também dessa família Rostov que vão para a guerra e que são figuras centrais também da obra, especialmente o Nikolai. Tem o Petya, que é o irmão mais novo deles também. Enfim, tem esse núcleo da família Rostov e também tem o núcleo da família Bolkonsky. Bolkonsky, nós temos o príncipe Andrei, que é, para mim, um dos personagens mais legais aqui da história. É muito legal acompanhar como foi a evolução dele enquanto personagem, não necessariamente a evolução de progresso dele como ser humano, mas como as coisas vão acontecendo na vida dele e ele é diretamente atingido. Isso faz ele parar para pensar e ter outras ideias. No começo ele foi para a guerra muito atrás da glória pessoal, ele chega em um determinado momento a encontrar Napoleão Bonaparte em pessoa, só que ele sofre muitas desilusões, especialmente ideológicas aqui durante a obra. Pierre também é um personagem que tem essa evolução muito bem estipulada aqui por Tolstói, porque ele tá sempre em busca de alguma coisa. É um personagem que passa o livro inteiro em busca de sentido. Então ele entra pra maçonaria, ele se casa e depois descasa, ele tá sempre ali num conflito. Então esse é um personagem também que representa muito daquilo que o próprio Tolstói sentia, dá pra ver, assim, essa ideia de alter ego quase. E as personagens femininas de Tolstói também são sensacionais. Eu acho que poucos escritores homens conseguem fazer o que Tolstói faz. Até
tem Felicidade Conjugal, que é uma novela escrita em primeira pessoa, no ponto de vista de uma mulher, então isso já é bem surpreendente, né? E além do Andrei Bolkonsky, que tem nesse outro núcleo familiar, né, o núcleo Bolkonsky, tem Andrei, o pai do Andrei, que é um homem mais velho, mais tradicional, assim, ele duvida muito das ideias de Napoleão Bonaparte, duvida muito dos rumos da Rússia, e o príncipe Andrei também tem uma irmã, que é a Mária, e a Mária sofre muito na mão desse pai, que é muito autoritário com ela e tal, especialmente porque essa família é um pouco cética quanto à religião, e a Mária é extremamente religiosa. Então tem todo esse conflito interno também. A Mária representa muito, eu acho, da idealização da mulher religiosa, da mulher que tem uma espiritualidade muito bem definida aqui em Tolstói. Ela não é uma personagem perfeita, e eu acho que esse é um ponto que Tolstói, assim, é muito superior em vários aspectos, porque ele cria, de fato, personagens que têm seus defeitos, têm seus problemas, mas eles buscam, de fato, evoluir enquanto seres humanos. Então, nós, de certa forma, nos espelhamos nesses personagens, né? Porque a gente vê aquilo que se passa com eles, seus erros, seus acertos, e a Mária representa, para mim, muito disso. Esse ideal espiritual que o Tolstói via. Enfim, esses são só os núcleos principais, que obviamente vão se misturar o tempo todo durante o livro. Como um bom romanção do século XIX tem suas coincidências, tem esses seus encontros e desencontros, e paixões e amores que vão surgindo. Também esse é um aspecto que, para mim, Tolstói é um grande romancista, que é a explicação do amor, a explicação da paixão, como ele faz esses encontros dos personagens. Tem um determinado momento aqui do príncipe Andrei, que ele vai se apaixonar, que ele chega numa casa e tá começando a primavera, assim, ele tá passando por um bosque e aquele bosque parece para ele muito opressivo pelo sofrimento que ele passou, por todas as coisas que ele carrega dentro de si. E na determinada casa que ele tá visitando, ele vai se apaixonar. E quando ele retorna, esse bosque parece mudar totalmente para ele. Ele cria uma vida para aquele bosque por conta das sensações internas. Então, Tolstói é muito bom também na hora de construir essas coisas e essa junção do homem com a natureza. Tem trechos aqui com muita neve, trechos em que eles fazem festa ali no inverno, e tem trechos de verão também, especialmente na guerra, que é aquela coisa da agonia da guerra, né? Tanto no verão quanto no inverno. Enfim, tá aqui tudo muito bem caracterizado. E, para mim, é um livro quase que cinematográfico, assim. Eu conseguia imaginar muito bem as cenas, tanto pela descrição, como também por essa ambientação, que é algo que, para mim, pesa muito na leitura de um bom romance. Era muito fácil imaginar as cenas, imaginar os personagens, até os trejeitos dos personagens são bem descritos aqui nesse livro. Por isso que, para mim, eu não tiraria nada, assim, nesse aspecto do enredo. Eu realmente acho que vale cada página da leitura desse livro, com exceção dessa segunda parte do epílogo. Para mim, foi uma repetição exaustiva. E eu acho até que essa segunda parte do epílogo representa um pouco do que é um grande escritor que tem fama em vida. Porque Tolstói, até nos textos depois e tal, ele parece sempre tentar justificar as suas ideias, justificar o seu livro, justificar os seus personagens, dizer o que ele queria dizer de fato, porque tem isso também, né, dos críticos às vezes subverterem aquilo que ele escreveu. Então, parece que é uma questão do escritor famoso em vida, de que ele precisa ficar se justificando o tempo inteiro. Até acho que, como um bom exemplo disso, tem o Ernest Hemingway, que coloca esse livro aqui como um dos grandes livros da vida dele, inclusive, que falava que O Velho Mar não tinha simbolismo nenhum, era simplesmente um livro sobre um homem pescando um peixe, né? E é muito desse estresse que esse grande escritor que se torna uma celebridade passa quando as pessoas ficam perguntando e ficam tentando achar quem são as reais inspirações para personagens e coisas do tipo. Ele sofreu muito com isso no primeiro romance dele e tal. Então eu acho que tem um pouco disso, essa iniciativa de ficar se justificando o tempo inteiro. Para mencionar, então, um pouco dessa correlação, já que eu acabei de mencionar Hemingway, né? Tem outro livro americano de um autor que também é elogiado pelo Hemingway, que é o Stephen Crane, que é o Emblema Vermelho da Coragem.
e não é um grande enredo, um grande romance, não foi um livro que eu gostei tanto assim, mas as descrições de batalha e as descrições do que o soldado sente são muito importantes naquela obra, e é algo que tem aqui em Guerra e Paz também. Então, essa ideia de heroísmo, de que o homem chega então no campo de batalha pensando em quantos soldados ele vai matar, em como ele vai ser um grande herói, como ele vai mudar os rumos da nação. Tem isso principalmente com o Nikolai, porque ele jura que em algum momento vai chegar e conversar com o Czar, e o Czar tem essa figura toda de Deus na Terra para a Rússia, né? Então, essa ideia de heroísmo, e quando chega na hora mesmo da batalha, no momento que eles precisam mesmo tomar as atitudes, eles ficam meio desnorteados, eles sentem medo, bate até uma certa covardia, assim. Só que Tolstói vai explicar tudo isso de uma forma bem profunda mesmo, e Tolstói também foi para o campo de batalha, ele lutou em guerras reais mesmo. Então tem essa percepção também do soldado, do medo de morrer, do medo de deixar os seus entes queridos e de fazê-los sofrer também. Ao mesmo tempo, essa iniciativa pelo sangue, essa iniciativa por ser um grande herói. Então, enfim, tem essa perspectiva também aqui. Por quê? Porque a guerra e a paz são, de fato, elementos muito importantes aqui nessa obra. Para encerrar, só para eu não ficar muito tempo falando aqui sobre essa obra, porque eu poderia, como eu falei, ficar horas e horas explorando os personagens e o enredo que tem aqui, eu acho que um ponto importante de dizer é que essa obra concentra muitas questões filosóficas, muitas discussões aqui sobre vida e morte, sobre a existência ou não de Deus, até me ecoou um pouco as grandes questões dos livros de Dostoiévski, né, os irmãos Karamazov e tal, tem isso aqui também, não de uma forma tão caótica, tão profunda, como a gente já conversou, né, sobre Tolstói e Dostoiévski e suas diferenças, mas meu ponto é que eu acho que às vezes Tolstói é colocado como um autor secundário nessa questão de aprofundar filosofia, quando esse aqui, para mim, esse livro foi uma prova viva de que Tolstói consegue muito bem explorar a filosofia, explorar as grandes questões e trazer muitas reflexões bem profundas para nós em relação a esses grandes temas da humanidade. Então aqui tem essas discussões, especialmente com Pierre e Andrei, que são dois personagens que são de fato mais profundos nesse sentido, de que eles pensavam muito sobre essas ideias, sobre a glória, sobre o que de fato vale a pena na vida, sobre o amor também, qual que é o papel do amor, se nós devemos amar nossos inimigos, assim como Jesus ensinou, e se Deus de fato existe, se Deus é uma entidade, algo meio panteísta, assim, de que só faz parte do universo, mas não é um ente efetivamente, sabe? Então essas questões estão permeando aqui a obra. Junto, claro, desse enredo maravilhoso, dessa história que junta todos esses personagens evoluindo e errando e tendo as consequências, né, desses erros também. Para mim, uma obra-prima da humanidade, com certeza, e uma leitura que vale muito a pena. Só com essa ressalva, né, se você não gosta tanto, assim, de história e dessa parte mesmo de aprender história com os grandes livros, talvez esse livro te canse por conta dessas cenas de guerra, dessas cenas de diplomacia. Até uma figura que é muito endeusada aqui por Tolstói é o general Kutuzov, que era o grande líder ali da questão militar na Rússia, e hoje até sobrevive essa ideia de que Kutuzov foi o grande vencedor contra Napoleão. Aqui Tolstói faz uma visão idealista mesmo desse personagem, parece não corresponder tanto à realidade. Enfim, enquanto ficção, eu acho que esse aqui é um livro 5 estrelas, um livro sem discussão. A gente pode sim falar sobre como Tolstói mexeu com a história para concordar com a própria ideia dele, mas enquanto ficção, para mim, esse aqui é um livro praticamente perfeito nesses aspectos. Personagens bem construídos, um enredo muito bem amarrado, descrições perfeitas, assim, de ótima ambientação. Enfim, tudo isso você encontra, sem sombra de dúvidas, em Guerra e Paz, de Lev Tolstói. Espero que vocês tenham gostado, então, dos meus comentários, da minha leitura. Eu quis fazer um resumo mesmo do que eu senti, do que eu achei, talvez até para incentivar a leitura desse livro, que eu sei que coloca medo em muitas pessoas, né, como eu comentei. Se vocês gostaram, deixem aí a sua curtida, seus comentários, digam se vocês já leram, se querem ler, se têm medo, se têm muita vontade, enfim, fiquem à vontade por aí. Inscrevam-se no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.